Olá! Eu hoje cheguei mais tarde, mas eu não podia deixar de contar para vocês que amanhã é o Dia Nacional do Perdão. Olha que país lindo é o nosso. Eu acho que é o único país no mundo que tem um Dia Nacional do Perdão. Eu gosto tanto de falar do perdão, embora esta palavra esteja extremamente ligada à religião, eu gosto muito de compará-la à liberdade, porque foi isso que eu conquistei quando eu consegui transformar a palavra num sentimento. E aí eu vivi uma liberdade que não tem palavras. É a liberdade de um escravo. É ter passado a vida inteira escravizado num pensamento, escravizado numa necessidade, escravizado numa ideia, como se aquilo fosse a verdade. E de repente, poder olhar para essa história, poder olhar para as pessoas e dizer: uau, onde eu estava todo esse tempo? O que aconteceu? Como é que eu não tinha reparado isso? Como eu nunca pensei nisso? Como nunca me passou pela cabeça? Porque de repente passa. Porque de repente não é mais aquilo. É um cortar os grilhões, é poder soltar as amarras e de verdade ter outros pensamentos, viver outro paradigma e descobrir qual é a sua verdade. E eu descobri em mim uma flexibilidade, uma possibilidade de olhar para o outro e legitimá-lo. Quando eu conquistei o perdão, eu merecia o perdão, e eu olhava para as pessoas e pensava: ora, se eu mereço, por que não ele? Qual é a diferença? O sentimento de perdão, que vem acompanhado, sem dúvida nenhuma, por uma experiência interior de compaixão. Eu e você, como você, eu também. Como eu, você também. É algo tão igual, a gente fica tão no mesmo nível, que eu vivi uma experiência de sumir com a minha gangorra. Eu não sei com você, mas você já não viveu uma sensação de que, dependendo de onde você está, dependendo do lugar onde você se encontra, você se acha o melhor? Você acha que você é mais inteligente, ou mais evoluído, ou mais estudado, ou mais rico, ou enfim. E dependendo do lugar, você se acha o pior. Você acha que aquelas pessoas são mais ricas, ou mais inteligentes, ou mais cultas, ou mais estudadas, enfim. E vive uma gangorra. Então eu vivia dentro de mim exatamente isso, uma gangorra infernal. Ora eu era melhor, ora eu era pior. Ora eu era melhor, ora eu era pior. E quando eu consegui me libertar disso, foi com a experiência do perdão. De dizer: como você, eu também. E como eu, você também. Ora, foi a experiência de humanidade avassaladora dentro de mim. De repente eu era ser humano. E ser humano que ignora muitas coisas. Ser humano que sabe umas e ignora outras. Um ser humano que erra, acerta algumas e erra outras. Um ser humano que pode algumas coisas e pode não outras coisas. Foi me dando uma flexibilidade, uma liberdade, uma possibilidade de existir. Eu só era um ser humano. Nossa, eu pude soltar a capa de Mulher Maravilha, eu entreguei meu cetro, eu tirei minha roupa, eu virei humana, sabe? Eu entrei num mundo mundano de todas as possibilidades. Pode tudo. E se pode tudo, a minha capacidade de amar se ampliou de um tanto, porque
daí eu podia ser eu mesma, eu podia amar, não tinha importância. A desconfiança do amor, o medo de amar e da entrega, a impossibilidade, a necessidade que o outro me devolvesse aquilo que eu estava sentindo, a prisão de ter que agradar todo mundo, o medo avassalador de errar. Nossa, tudo isso desapareceu. Eu era simplesmente humana. E tudo pode, porque o humano pode. Afinal, eu só sou um ser humano. Gente, isso é uma experiência incrível. Já contei a minha história para você? Bom, é uma história muito longa, mas eu queria contar o último capítulo. Pelo que eu me perdoei e foi extraordinariamente libertador. Você sabe, né, que eu tenho uma filha deficiente mental e ela ficou deficiente com 1 ano e 8 meses. E eu estava grávida de 7 meses da minha filha, da segunda filha. E quando a Estela nasceu, minha segunda filha, naquele primeiro ano, a Beatriz convulsionava 20 vezes por dia. Era uma loucura. Eu em casa tinha um bebê que só podia mamar quando a Beatriz convulsionasse, porque era quando eu tinha 20 minutos para sentar e amamentar aquela criança. Uma coisa louca. É que Deus é tão poderoso, eu tive tanta sorte que eu tive um pai e uma mãe extraordinários que me salvaram em muitas e inúmeras ocasiões. Mas eu queria tanto dar uma vida normal para minha filha. Eu demorei tanto para aceitar que aquela minha criança, que era meu sonho, a Beatriz, aquela que traz felicidade, eu demorei tanto para aceitar que ela tinha ficado deficiente mental. E uma deficiência grave, um comprometimento real, importante e para sempre. Foi tão difícil, eu lutei tanto, eu fui atrás de tantas coisas para curá-la. Eu queria tanto que ela parasse de convulsionar, porque cada crise ela fritava mais neurônios. Eu exigi tanto dela, mas eu fui incansável na busca pela cura. Eu briguei tanto com o pai dela, imagine, o pai dela é um pediatra, um especialista, e eu brigava com ele, eu discutia com a sabedoria dele, com o quanto ele sabia, com o quanto ele conhecia, com todos os anos de estudo, de especialização, de experiência, e eu queria saber mais que ele, eu discutia, mas o mais grave que isso, no desespero de dar uma vida normal para minha filha deficiente, eu com certeza dei uma infância deficiente para minha filha normal. Saber disso, reconhecer isso, quando elas já tinham crescido, era tão doloroso, era tão penoso, era tão cruel, que eu não tinha outra saída a não ser inconscientemente armar sofrimento para mim. Sim, porque quando eu sinto culpa, o culpado merece castigo e inconscientemente eu ia atrás de castigo, eu ia atrás de infelicidade, eu ia atrás de situações que me deixavam insatisfeita, sem saber. E eu ficava presa naquela culpa, presa naquele passado, de ter, olha, eu só não estraguei a vida da Estela porque ela foi esperta demais, ela conseguiu se salvar, mas foi bastante. Eu nem consegui curar a Beatriz e cuidei deficientemente da Estela. Olhar para essa mãe era um tanto de culpa, era uma vontade de voltar no passado, era um medo de não ter conserto, era um pavor de ter estragado a vida da Estela para sempre, enfim. Quando eu descobri o perdão, quando eu descobri o perdão, quando eu pude me olhar no espelho, olhar honestamente, sim,
você errou. Sim, você faltou como mãe. Mas você não sabia. Você não sabia fazer nada diferente. Todos os seus recursos você usou. Agora que você sabe, é possível deixar o passado no passado. É possível. Mas antes de fazer isso, eu precisei perdoar a Beatriz por ela não ser a filha que eu queria que fosse. Eu precisei perdoar a Beatriz porque ela não parou de convulsionar. Nunca parou, até hoje, com 37 anos. Mas quando eu pude autorizar que aquela criança, convulsionava, e aquela criança sim tinha um déficit intelectual importante, e estava tudo bem. A nossa relação mudou completamente. E aí eu pude me olhar no espelho e dizer, você fez tudo o que você sabia, do começo ao fim. Até procurar autoconhecimento, até ir atrás dessa palavrinha mágica que me levou a um mergulho de mim mesma, me levou a encontrar o meu amor próprio, me levou a perdoar a minha história, a perdoar tudo que eu tinha vivido e a me perdoar. Eu não podia deixar dia 30 de agosto chegar, o Dia Nacional do Perdão, nesse país maravilhoso, que é o único que tem esse dia, sem que eu contasse para você de novo a minha história. E dizer para você que foi tão importante essa experiência que aconteceu há 27 anos atrás. Foi tão fundamental na minha vida que tudo ficou diferente. A partir daí eu pude até ter os meus filhos que eu queria. Eu até pude ter o Rodolfo e a Eduarda e formar essa família linda com esses 4 filhos. Eu pude até arriscar a maternidade de novo, porque daí eu merecia, eu era gente boa. Eu pude mudar de profissão, eu pude ir atrás dos meus sonhos. A vida inteira eu quis ser terapeuta, a vida inteira eu quis estar no palco, fazer palestra, apresentar. E eu fui atrás de construir essa nova mulher, essa nova pessoa, esse novo ser, porque eu pude me perdoar. E quando eu pude me libertar do passado não é esquecer nenhum pedacinho dele, mas é colocá-lo exatamente no lugar que ele merece. O passado, com a minha gratidão, com tudo que aconteceu, eu pude olhar para essa história com compaixão, perdão e amor. Foi tão importante que esse é o último capítulo do livro Perdão, a Revolução que Falta. O livro que eu sempre quis escrever e que está escrito e que você pode lê-lo no dia 30 de agosto de 2019 e fazer desse dia a grande revolução da sua vida, exatamente como eu fiz. A história que eu te contei está no último capítulo do livro. Leia o livro inteiro e faça a mesma revolução que eu fiz. Outra pessoa, outra família, outra história, outros relacionamentos, outra profissão, outra vida. Por quê? Porque eu vivi a experiência do perdão. É imperdível. Faça você também. E viva 30 de agosto. Muito obrigada. Até a próxima.